Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo do primeiro ano do ensino médio do Colégio SEC. Então, acredito que vocês lembram aí do conteúdo que trabalhamos na aula anterior. Estamos estudando os tecidos conjuntivos e só lembrando, né? Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito. Vocês já sabem que o tecido conjuntivo pode ser chamado também de tecido conectivo, porque o papel dele é conectar um espaço a outro. Geralmente, esse tecido conjuntivo ele está entre os tecidos musculares e outros tecidos que temos no organismo, né? Por exemplo, o tecido epitelial de revestimento externo ou de revestimento interno, ou então ainda o glandular, ok? Então, vimos na aula passada o tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo e denso, ok, pessoal? E vimos também o tecido ósseo, né? Que é o segundo tipo de tecido conjuntivo que nós demos uma olhada. Agora temos o tecido cartilaginoso, o tecido adiposo, tá? E depois o tecido sanguíneo e a função hematopoética, né? Que é uma função também agregada ali ao tecido ósseo. Então nós vamos tratar junto com o tecido sanguíneo, beleza, pessoal? Então olha só, tópico da nossa aula de hoje, o tecido conjuntivo cartilaginoso. Então, como o próprio nome aí já deixa bem claro para vocês, falaremos, né, sobre as cartilagens que temos no nosso organismo. Então, aqui nesse primeiro slide, você já consegue observar cartilagens que ficam nos joelhos, cartilagens que ficam aqui entre as vértebras, né, chamadas aí de intervertebrais, ok? Cartilagens que encontramos no nariz, na boca, na orelha, cartilagens, né, que ajudam a reconstituir e a formar o nosso tecido ósseo, que encontramos também no recém-nascido, ok, pessoal? Então vamos dar uma olhada nos tipos de cartilagens que temos, qual é a característica que temos nesse tecido conjuntivo, as funções específicas dessas cartilagens, né? E falaremos também um pouquinho sobre regeneração desse tecido cartilaginoso, ok? Vamos lá, então. Veja bem, pessoal, com relação às características do tecido cartilaginoso. Olha só, a matriz, né, extracelular, ela é flexível, compostas de fibras colágenas, então tem bastante colágeno, e de fibras elásticas, tem bastante elastina. Por isso que o tecido cartilaginoso, ele está entre as articulações, entre o osso e outro, ou então dando forma a regiões específicas do corpo, como a orelha, né? O nariz, a boca, regiões que precisam de um formato específico. Além disso, o tecido cartilaginoso é importante, às vezes, em processos de regeneração. Por isso, essas fibras elásticas, essas fibras colágenas são extremamente importantes, tudo bem? As células que fazem parte do tecido cartilaginoso, os condroblastos, né? Condro, do latim, significa cartilagem, e blastos são células jovens. Então, são as células jovens do tecido cartilaginoso. O que essas células fazem? Elas dão origem ou formam, né, a matriz extracelular, ou seja, elas produzem as fibras colágenas e as fibras elásticas. E, além disso, nós temos os condrócitos, que são as células maduras, adultas do tecido cartilaginoso, ok? Essas células, elas passam a ter baixa atividade metabólica, ou seja, elas já são formadas, elas já estão dando constituição ao tecido. Então, a atividade metabólica dessas células acaba diminuindo, tudo bem? Os condroplastos, que são as células jovens, é que assumem a atividade metabólica mais descrita para esse tecido. Beleza, pessoal? Então é importante que vocês lembrem que as células jovens, elas têm maior atividade de produção de substâncias, principalmente fibras colágenas e fibras elásticas, e as células maduras acabam tendo menos essa característica. Por isso que o tecido cartilaginoso, quando adulto, ele tem baixa capacidade de regeneração. Ok, pessoal? Na imagem que vocês estão vendo aqui abaixo, né, vocês conseguem ver células jovens que são menores, tá? E os núcleos são maiores, porque a capacidade de multiplicação dessas células também acaba sendo maior, tá? Quanto maior o núcleo, maior a capacidade de divisão celular e de multiplicação dessas células. Então, eu tenho aqui as células jovens, que possuem um núcleo maior, e depois as células já adultas. Observem que na célula adulta, né, bem aqui no meio tem uma, que eu estou marcando aqui para vocês, tá? Deixa eu mudar aqui o cursor para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Tenho aqui, ó, essa célulazinha que você está vendo aqui, beleza?
é uma célula adulta do tecido cartilaginoso. Observem, né, que o núcleo é menor. Agora aqui, ó, tá? Você está vendo uma célula que é jovem desse tecido cartilaginoso. Dá para vocês observarem que o núcleo, né, essa região que está com um roxinho mais escuro, o núcleo é maior. Significa que a capacidade de multiplicação ou de regeneração, ela é muito maior. Essa substância, né, de cor rosinha que vocês estão vendo é a matriz extracelular, que no caso é cartilaginosa, né, porque é rica em colágeno e elastina, então deixa o tecido bastante flexível, ok, pessoal? Beleza? Olha só que interessante. Características que nós temos ainda desse tecido cartilaginoso. A ausência de vasos sanguíneos e nervos, tá? Então, olha só, onde tem cartilagem, não tem irrigação sanguínea e nem terminação nervosa. Então, pensa bem, você tem cartilagem no nariz, você tem cartilagem na orelha, tem cartilagem na boca, beleza? Pergunta clássica, tá? A sua orelha sangra? O seu nariz, né, ele sangra? Sua boca sangra? Você tem cartilagem. Se você cortar a orelha, se você cortar o nariz, se você cortar a boca, sangra ou não sangra? Você sente ou você não sente? Se sangra, é porque de alguma forma o sangue chega ali. Né? Se você sente quando toca, quando mexe, quando você bate na estrutura, por exemplo, se levar uma bolada no nariz, você não sente dor? Então, se dói, é porque tem terminação nervosa. Mas espera aí, professor, você está falando para mim que não tem vasos sanguíneos e nem irrigação nervosa? Na realidade, pessoal, recobrindo o tecido cartilaginoso, você tem outros tecidos, perfeito? Beleza? E nesses outros tecidos, você tem irrigação sanguínea e você tem nervos, tudo bem? Então, na realidade, não é a cartilagem que está te transmitindo a sensação de dor, não é a cartilagem que tem irrigação sanguínea, são os tecidos que estão acima da cartilagem. Perfeito? Ah, professor, que tipo de tecido que está acima? O tecido epitelial, certo? E o tecido conjuntivo propriamente dito, do tipo frouxo, que reveste espaço. Então, você no nariz não tem só cartilagem, na orelha não tem só cartilagem. Você tem outros tecidos que possuem vasos sanguíneos, que possuem nervos, e daí trazem essa sensação, mas a cartilagem não. Isso é muito importante para você entender os conceitos relacionados à regeneração dessa estrutura, tudo bem? A nutrição, gente, desse tecido cartilaginoso ocorre por meio de difusão, né, de nutrientes provenientes dos vasos sanguíneos da membrana conjuntiva que reveste a cartilagem, chamada de pericôndrio, tá? Então, o pericôndrio, ele é um tipo de tecido conjuntivo que reveste as cartilagens, ok, pessoal? Nesse tecido conjuntivo é que você tem os nervos e os vasos sanguíneos. Então, é esse pericôndrio que promove a regeneração de áreas lesionadas, tá? Beleza? Alguma cartilagem que ela for lesionada, por exemplo, cortou o nariz, né? Tem cartilagem, cortou a boca que tem cartilagem. Esse pericôndrio, ele vai produzir novas células desse tecido conjuntivo, perfeito, pessoal? E essas células vão produzir, né, colágeno e elastina que vão recompor esse tecido. Às vezes, essa regeneração, a cicatrização do tecido não fica igual, né? Fica mais grossinha, fica com uma densidade, uma espessura diferente, mas regenera a estrutura. Ok? Demora um pouco mais? Demora, porque os vasos sanguíneos ali, eles são em pequenas quantidades. Para ter uma correta regeneração, uma correta substituição do tecido, tem que ter sangue chegando nesse lugar. Então, como a cartilagem, né, ela tem ausência de vasos e nervos, essa regeneração ela ocorre de forma mais lenta e dependendo da lesão, do local que você tem cartilagem, não tem reconstituição. Ok, pessoal? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então tá aqui, ó, beleza? Você tem a cartilagem e revestindo a cartilagem, tá vendo? Tem um tecidozinho rosa que tem algumas células, então você consegue ver, né, os núcleos das células mais roxinho, que é o pericôndrio. Então, revestindo a cartilagem, você tem o pericôndrio. Em volta, né, você está vendo essas células esbranquiçadas, são células do tecido adiposo, a gordura, né, que reveste essas regiões, contendo também cartilagem ou outras partes do corpo. Tá ok, pessoal? Então, olha só, as células cartilaginosas estão adaptadas a baixa tensão ou presença de oxigênio.
né? Se não tem uma grande quantidade de irrigação sanguínea, se o sangue não chega, né, em grande quantidade, tem pouco oxigênio ali. E daí essas células, né, da cartilagem, elas estão adaptadas a isso, ou seja, elas têm uma baixa necessidade metabólica, baixa energia para manutenção dessas células, ok? Desse tecido de maneira geral. Certo, pessoal? Olha só, além disso, nós temos as cartilagens, né, sustentando os tecidos moles, beleza? Função da cartilagem, revestindo as superfícies articulares, né? Então você encontra, por exemplo, né, aqui no seu joelho, você tem o fêmur e o osso da tíbia, ok? Entre, né, o fêmur e a tíbia, você tem as cartilagens, tá ok? Menisco lateral, menisco medial, tudo bem? Atrás da rótula também tem uma cartilagem protegendo essa estrutura. Aqui os discos intervertebrais que ficam entre as vértebras são cartilaginosos, né? Com relação ao crescimento do osso, tá ok, pessoal? Então, na formação do tecido ósseo, processo que chamamos de ossificação endocondral, tá? Ou seja, endo de dentro, condral, né? A partir de cartilagens que se formam de dentro para fora. Então, seu osso ele cresce assim, tá? De dentro para fora, né? O osso cresce de forma longitudinal e de forma transversal. Então, ele aumenta em espessura e em tamanho, tá ok, pessoal? Olha só, além disso, ele vai originar também o primeiro esqueleto do embrião, né? Então, o esqueleto do embrião, a priori, ele é semicartilaginoso, né? Tem bastante cartilagem, e depois nós temos o processo de calcificação dessa cartilagem aí. Por isso, o osso, né, do embrião, ele é mais molinho, o que auxilia no processo de nascimento, né? Então, o feto, quando ele vai nascer, beleza? Recém-nascido, ele tem os ossos mais molinhos, o que ajuda a passar, né, pelo canal vaginal e pelo osso pélvico, né, pelo orifício do osso pélvico, beleza? Além disso, né, depois do nascimento, ocorrem os processos de fixação de cálcio nos ossos e o osso ele vai ficando mais denso, certo, pessoal? E resistência de forças de compressão, que é o amortecimento, né? Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar alguma coisa sobre isso. Conforme nós vamos envelhecendo, as cartilagens, principalmente aqui entre o fêmur e a tíbia, né, no joelho, acabam ficando desgastadas, o que causa bastante dor, né? O que causa bastante incômodo durante movimentos, né, de andar, de correr, de subir escada e por aí vai. Então é comum os idosos reclamarem de dores nas articulações. Tudo bem, pessoal? Isso vem do desgaste contínuo que nós temos durante toda a vida. Quanto mais atividades, né, de pressão nós temos sobre essas articulações, maiores podem ser as probabilidades de você desenvolver algum problema relacionado a isso. Tudo bem, pessoal? Mas, né, hoje em dia nós temos formas também de evitar esse tipo de desgaste, ok? Então, olha só, pessoal, né, temos que lembrar que encontramos também cartilagens, né, na laringe, na traqueia, nos brônquios, que deixam essas regiões mais flexíveis, ok? Lembrando que a laringe é uma região comum ao trato digestório e ao trato respiratório, ela tem certos movimentos, principalmente relacionados também às cordas vocais. Então, é importante que essa região seja flexível. Então, nós temos cartilagem no nariz, traqueia, brônquios, laringe e por aí vai. Essas cartilagens, pessoal, elas são chamadas de hialina, tudo bem? Que apresenta uma matriz homogênea, tá? Ou seja, a matriz ela não tem tanta mistura, digamos assim, de substâncias, fibras colágenas e fibras elásticas, tudo bem, pessoal? A quantidade, né, de fibras colágenas ela é moderada e forma o esqueleto inicial do feto. Então, essa cartilagem hialina ela vai estar presente aí no feto, beleza? Permite a ocorrência da ossificação endocondral, né? Então, significa que ela dá origem à formação dos ossos no embrião, beleza? E vocês podem observar, ó, tá? Que essa matriz ela é mais homogênea, onde você vai encontrar essa cartilagem hialina. Além, né, do feto, você encontra no nariz, na traqueia, brônquios e laringe, tudo bem? Depois nós temos a cartilagem fibrosa. Essa cartilagem fibrosa, ela tem uma matriz rica em fibras colágenas, né? Ocorre nas articulações, formando os discos intervertebrais, meniscos, né? Entre lá os ossos do joelho, como também os pontos de fixação de tendões e ligamentos,
né, próximo aos ossos, beleza? Então tá aqui, ó, né, os discos intervertebrais, e essa cartilagem fibrosa, pessoal, ela é mais resistente, por isso ela é rica em fibras colágenas, né? O desgaste dessa fibra, né, cartilaginosa que forma, por exemplo, os discos intervertebrais, pode causar problemas sérios de coluna. Então é importante vocês entenderem que essa cartilagem ela é mais resistente, mas ela está presente em menor quantidade no organismo, tá? Então você tem nas articulações e nos ossos da coluna vertebral, tudo bem? E a cartilagem elástica, certo, pessoal? Que você encontra, né, uma matriz rica em fibras elásticas e colágenas, então é uma cartilagem mais é, elástica, né, que permite uma maior capacidade de movimento, beleza? Aonde que você vai encontrar? No pavilhão auditivo, está aqui, né, na orelha externa, na orelha interna também nós temos a tuba auditiva, que é chamada aí de orelha externa, a epiglote e partes da laringe. Tudo bem, pessoal? Então, geralmente, cai nas provas do vestibular, né, a seguinte pergunta: qual é o tipo de cartilagem que existe em maior concentração no organismo? A elástica, beleza? A fibrosa ou a hialina, tá? Então, olha só, a hialina é encontrada desde o feto, nariz, traqueia, brônquios e laringe. Então, a mais diversificada que existe em maior quantidade no organismo humano é a cartilagem hialina. Tudo bem, pessoal? A mais elástica, tá? Logicamente, é a última, que é chamada aí de cartilagem elástica. Tem mais elastina do que colágeno. Ok, pessoal? Beleza. Com relação à regeneração, olha só que interessante. Quando a lesão ela é de baixa gravidade, o reparo ele é feito pela ação dos condroblastos. Então, os próprios condroblastos eles produzem mais matriz, tá? E regeneram a cartilagem. Quando a lesão tem alta gravidade, os fibroblastos de outros tecidos, tá, vizinhos, beleza? Aí entra a atividade do pericôndrio, tudo bem, pessoal? Produzem a cicatriz de tecido conjuntivo denso. Então, quando a lesão é maior, se produz um tecido conjuntivo denso, aí esse tecido denso, ele é menos flexível, ele tem menos cartilagem, ele deixa a área lesionada mais grossa, ok, pessoal? Daí você tem uma cicatriz maior. Tudo bem? Então, nós temos lesões de baixa gravidade e de alta gravidade. A de baixa gravidade, a cicatrização ela fica normal. Você não tem alteração na morfologia do tecido. Quando a lesão é de alta gravidade, você consegue ver que o tecido ele é alterado. Você tem uma alteração na forma morfológica do tecido, ok? Então, observem aqui, ó, nós temos uma orelha, né? Uma cartilagem hialina, ok, pessoal? Desculpa, uma cartilagem fibrosa, né? Onde você está encontrando, ok? Uma lesãozinha aqui básica na orelha. Ok, pessoal? Observem, né? Que a lesão, ela foi cicatrizando, mas ficou, né? Uma cicatriz. Ficou uma parte, né? Mais grossa. Isso acontece com lutadores de jiu-jitsu, ok? Eles ficam raspando a orelha no tatame. Conforme eles vão raspando a orelha no tatame, eles vão causando lesões, que são lesões a priori, né? Lesões pequenas, depois as lesões elas ficam mais graves. E essas lesões, elas são cicatrizadas a partir do tecido conjuntivo denso, né? Que tem menos elastina e mais colágeno, e aí fica essa cicatriz grossa dessa forma aqui, beleza? Do outro lado, pessoal, eu tenho aqui, ó, tá? Uma orelha com um alargador, certo? Então, quando as mulheres geralmente sabem mais do que isso, mais sobre isso do que os homens, né? Geralmente, quando as mulheres colocam um brinco e o brinco ele infecciona, né? A cicatrização, aquele buraquinho ali onde estava o brinco infeccionado, demora. Aqui tem uma imagem de um alargador, né? Que infeccionou, beleza? E olha só como ficou essa lesão da infecção, ok? Então, a recuperação de áreas lesionadas por infecção no tecido, geralmente essa infecção é causada por bactérias, né? Ela é problemática, porque na cartilagem não tem irrigação sanguínea. E as células que combatem infecções, elas chegam através do tecido sanguíneo até essa área. Se não tem o sangue chegando diretamente na cartilagem com tanto volume, né? A defesa do organismo nessa região ela é prejudicada,
ok? Então as bactérias conseguem causar infecção, são muito maiores, são muito mais agressivas, e daí o processo de cicatrização ele demora. Tudo bem? Como não tem irrigação sanguínea, não tem células de defesa, leucócitos chegando ali para combater as infecções, certo? Nós temos, às vezes, essa infecção agravada, né? Pode causar lesões que são difíceis de recuperação, beleza? Às vezes, né, quando as pessoas colocam um alargador que é muito grande, quando ela resolve retirar, né, a orelha ela já está deformada. Então não dá mais para você recuperar, tem que fazer uma cirurgia, cortar aquela parte que ficou prejudicada, né, que modificou a anatomia normal, então vai lá, corta e faz uma cirurgia de reconstrução. Então há todo um perigo, né, um critério para você utilizar um tipo de utensílio qualquer nessas regiões de cartilagem. Então tem que tomar muito cuidado com piercing, tem que tomar cuidado com alargador, né, porque eles podem deformar certas áreas do corpo, difícil depois dessas áreas serem recuperadas, beleza? Bom, pessoal, acho que ficamos por aqui. Né? Falamos bastante sobre o tecido cartilaginoso. O nosso próximo assunto é o tecido adiposo, ok? Beleza? Espero que vocês tenham entendido bem os conceitos relacionados ao tecido conjuntivo cartilaginoso. Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato comigo, beleza? Um grande abraço, espero vocês na nossa próxima aula.